Primeiras informações do Fluminense nesta véspera de feriado. Torcedor tricolor, tem muita notícia, nova parcial de ingressos, excelente notícia para quem estava aguardando uma promoção para Fluminense e Fortaleza. O Fluminense fez um anúncio importante. Vou mostrar também como o Fluminense é muito forte jogando acima dos 40 mil torcedores como mandante. Então deixe seu like, ative as notificações da Central Fluminense. Não para de crescer. Eu já vou começar falando aqui sobre a nova parcial de ingressos. Eu venho trazendo esse informativo para você que acompanha os nossos vídeos. Olha só, segundo o GE, quase 20 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Vale lembrar que realmente o Fluminense vai fazer promoção e é a próxima pauta nesse vídeo aqui. E fica o registro, né? A venda antecipada está fraca para a situação do Fluminense, pelo que o torcedor do Fluminense já apresentou nessa temporada. A torcida do Fluminense já colocou públicos numa situação pior, maiores, né? Aquela arrancada ali depois da chegada do Thiago Silva, vitória sobre o Cuiabá, depois sobre o Palmeiras, aí a torcida realmente abraçou o time, o Fluminense conseguiu dar uma arrancada ali, mas parece que deu um pouco... se perdeu um pouquinho esse elo entre torcida e time, mas por conta do time, né? O time do Fluminense não vem correspondendo, mas segue aí, faltando 3 dias aí para a partida, temos nem 20 mil ingressos vendidos. Vamos ver como que vai estar o Maracanã. Eu palpitaria que não teremos 40 mil pessoas no Maracanã, mas tudo é possível até lá. Por quê, torcedor tricolor? O Fluminense anunciou uma grande novidade, para mim uma excelente notícia para incluir a galera que está mais afastada dos jogos, gente. O Fluminense, por intermédio das suas redes sociais, informou no início da tarde dessa terça-feira a venda de ingressos no setor norte para a partida contra o Fortaleza com preços populares, sendo R$ 5,00 a meia entrada e R$ 10,00 a inteira para os que não são sócios. Quem já faz parte do programa Sócio Futebol poderá garantir o ingresso no setor por valores ainda mais em conta. Então, excelente notícia para mim. Deveria ser o estádio todo nesse preço, porque é o momento que o Fluminense está, é o momento de realmente chamar a galera que está afastada dos jogos, a galera que quase não tem ido por conta de dinheiro, porque hoje em dia, gente, hoje é muito caro ir para um jogo de futebol. Não é igual a 10, 15 anos atrás. Hoje está muito caro ser consumidor de futebol, de estar em todos os jogos. O sócio 100% do Fluminense dobrou de preço, né? O sócio até outro dia do Fluminense 100% era R$ 65,00 e hoje está R$ 165,00, 170, né? Então, assim, é um valor que ficou muito salgado para a torcida do Fluminense. Então, tem a galera que realmente tem muitos estudantes, tem a galera menor de idade que não consegue ir, não tem dinheiro, tem a galera que é maior de idade, mas né, tem outras prioridades financeiras e acaba não sendo sócio, não conseguindo, porque um ingresso aí também, setor sul inteira, geralmente é 80, né? Tem a leste popular ali, né? Tem o leste raiz, o leste superior, só que né, é um número bem reduzido. E o setor sul, você quer ir para um jogo assim normal de campeonato brasileiro, é 80 inteira, 40 meia. Se a pessoa não pagar meia, tem que pagar 80 num jogo. Então realmente tem sido um pouco salgado para a galera que está apertada financeiramente, mas essa medida é para trazer essa galera, esse povão. Então, ó, setor norte, preços populares, R$ 10,00 a inteira, R$ 5,00 a meia entrada aí para quem não é sócio, tá, gente? Não é esse preço é para sócios, não. É para não sócios no setor norte. Então, você que está assistindo esse vídeo e ficou sabendo dessa novidade, vá lá no site do Fluminense, fluminense.futebolcard.com e adquira o seu ingresso, tá certo? Você que acompanha a Central já está ligado que a Betano é parceira oficial do nosso canal e também é parceira do Brasileirão, porque o Brasileirão é Betano e o jogo do Fluminense, meus amigos, data FIFA vai terminar hoje, já tá bem pertinho, sexta-feira no Maracanã, 9h30,
contra o Fortaleza. E eu tô aqui para trazer mais uma super odd desse jogo. Olha como que tá a situação. Fluminense 2,10 para vencer em casa, que vem sendo a fortaleza do Fluminense, o Maracanã. Será que a gente vai superar o Lion? E aí, torcedor tricolor, vai lá, clica no nosso link e jogue com responsabilidade com a Betano, porque usando o cupom CENTRAL do Flu, você pode ganhar bônus até de R$ 1.000, válidos entre o primeiro depósito de 50 a R$ 1.000. Então, não perca essa oportunidade. Vem com a Central Fluminense, vem com a Betano. Cara, essa notícia aqui é muito interessante. Às vezes a gente não dá conta de quantas vezes o Fluminense já mudou de técnico. Desde que eu acompanho o futebol, me entendo por gente, o Fluminense já teve vários técnicos, né? Desde os mais badalados até nomes menos conhecidos, a gente pode dizer assim, tá? E olha só esse levantamento trazido pelo perfil Futebol em Números. Essa chegada de Mano Menezes foi a 45ª mudança do Fluminense desde 2001. Então tá contando o atual século 21. O Fluminense já teve 45 trocas no comando. Só fica atrás do Vasco e do Flamengo com 54 cada. Olha essa lista aí, ó, de 2021 até essa temporada. O Vasco, 54 mudanças, né, de treinador, sendo que foram 39 técnicos, Flamengo 54 também, 38, Fluminense 45, 30, Botafogo 44, 40 técnicos, o Atlético Mineiro 42 e o Cruzeiro também com 32 técnicos, o Inter 40, 30 técnicos, Santos 39 e 30 técnicos, aí tem o Corinthians, Palmeiras, São Paulo e o Grêmio. Então mostra também como o futebol carioca demorou, né, a se estabilizar, a se profissionalizar. Ainda continua trocando bastante de técnicos, não só o futebol carioca, né, mas a maior parte dos clubes brasileiros. Mas você vê aí, cara, clubes como o Palmeiras trocaram bem menos de técnico. São Paulo, a gente lembra do Muricy Ramalho por muito tempo no São Paulo, tricampeão brasileiro. A gente tem agora no Palmeiras o Abel Ferreira por bastante tempo também, já são 4 anos aí de Abel Ferreira como treinador do Palmeiras. Os clubes paulistas tinham uma estrutura melhor de trabalho também, ali no início dos anos 2000, isso se estendeu até pouco tempo. Os clubes cariocas foram fazer centro de treinamento vamos puxar aí, de 10 anos para cá, né, de 2014 para cá, que aí surgiu o CT do Flamengo, o CT do Fluminense foi construído, aí depois o Vasco, o Botafogo também tá nessa luta aí. O Botafogo treina em General Severiano, tá buscando terreno aí também para fazer um CT próprio. Então, assim, os clubes fora do Rio de Janeiro, do G12, eles sempre foram mais estruturados, eles se anteciparam no tempo, né? Foram pioneiros nisso aí. Os clubes cariocas só depois. Eu lembro como que era feito o futebol no Fluminense, né, cara? Ali para 2007, 2008, 2009. Cara, o elenco mudava completamente. Eu lembro que eu ficava ansioso para comprar o jornal Lance no início do ano, com as atualizações, né, das informações de contratações, porque era 15 contratações no início da temporada. Eu lembro 2009, o Fluminense contratou uns 14 jogadores, mudava o time todo, cara. Tipo, terminava um ano, no início do outro mudava tudo, contratava um monte de gente, os times cariocas. Então era realmente, não tinha essa visão sistêmica, e isso reflete, claro, no trabalho, né, dos treinadores também. Mudava bastante os treinadores nessa época. Diminuiu a frequência, mas continua demitindo, né? A gente não pode negar isso, mas não é mais aquela coisa de antigamente, que realmente se bobear era 4 treinadores no ano, né? Os times tinham. Eu lembro de 2013, o Fluminense foi algo assim, né? O Fluminense começou com Abel, depois teve o Luxemburgo,
finalizou com Dorival, né? Então, assim, realmente períodos se passaram. Hoje a gente pode considerar que os clubes do Rio de Janeiro, de uma forma geral, estão mais estruturados, mas não significa que todos tenham uma gestão profissional. Muito pelo contrário, a gente tem muito a reclamar, principalmente do Fluminense, mas fica aí essa informação para você, torcedor do Fluminense. E continuando aqui as notícias desse vídeo, cara, levantamento agora do GE sobre o público do Fluminense, o aproveitamento do Fluminense com um público acima dos 40 mil torcedores, né? O Fluminense tem um excelente aproveitamento em casa, acima dos 40 mil. Segundo o GE, são 41 vitórias, 14 empates e apenas 3 derrotas. Aproveitamento de 79%. Vale ressaltar que o estudo não contabiliza clássicos. O Fluminense espera... O Fluminense vai bater 1 milhão de torcedores em 2024 nessa partida contra o Fortaleza. É importante a gente lembrar isso também. Então, cara, é realmente um número muito impactante, muito legal. Apesar de um ano ruim do Fluminense, torcida do Fluminense comparecendo em grande número. Quero mandar um abraço aqui para a galera que está sempre acompanhando os nossos vídeos. O Antônio Nunes, de Laguna, Santa Catarina, por Marcos Fernandes, de BH, pro Damata, de Petrópolis, Paulo Salvador, de Santíssimo, Delmiro Gil, de Minas Goiás e o Wilson Beca, de Belém, no Pará. Muito obrigado pela audiência de vocês. Deixe seu like, ative as notificações. Não perca nenhum vídeo da Central Fluminense. Todos os dias aqui informando vocês. Para fechar esse vídeo aqui, mais um levantamento. Dessa vez do perfil Noite de Copa. Fluminense, essa temporada eu senti, pelo menos no Campeonato Brasileiro, que jogou bem menos nos domingos do que costuma ser no Campeonato Brasileiro, principalmente naquele horário tradicional das 4 da tarde. E o Fluminense ele tem uma excelente média de público como mandante nos domingos, inclusive é a maior média de público aos domingos no Campeonato Brasileiro. O Fluminense foi mandante nesse dia, olha só, o Fluminense só mandou 3 jogos no domingo no Brasileirão, contra o São Paulo, Bahia e o Flamengo. Contra o São Paulo foram 45.759 pessoas no Maracanã. Na vitória sobre o Bahia, 50.262 e contra o Flamengo, 57.098 pessoas. Com isso, a média de público do Fluminense como mandante aos domingos é mais de 51 mil pessoas. Então, faz falta o Fluminense jogar num domingão, né? A maioria das pessoas estão em casa, no horário tradicional, 4, ou o horário das 6h30, que também não é um horário ruim, o sol já abaixou, a galera curtiu a praia, curtiu o dia, e vai ao Maracanã apoiar o Fluminense e dá tempo de chegar com tranquilidade em casa. Então fica aí esses números, vídeo com muitos levantamentos positivos relacionados à torcida do Fluminense, que essa positividade chegue em campo contra o Fortaleza e a gente consiga mais uma vitória com o apoio da torcida do Fluminense. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Um abraço, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!